Sintomas. Investigação. Pesquisa. Diagnóstico. Ciência. Tratamento. Tecnologia. Habilidade. Dedicação. Medical TV. A vida e a medicina. Tema de hoje: alcoolismo. Então, o alcoolismo é uma doença caracterizada pela ingesta repetitiva e compulsiva de bebida alcoólica. É uma doença bastante prevalente na nossa população. Estima-se que, em média, 3 a 4% da mortalidade no mundo esteja associado ao consumo de bebida alcoólica, o que torna o alcoolismo um problema de saúde pública muito preocupante, considerando essa alta mortalidade. Hoje nós temos em torno de 10% da população brasileira que são pessoas que sofrem dos problemas do álcool. Isso de uma porcentagem de 200 milhões de habitantes, nós estamos falando de 20 milhões de pessoas. Hoje existe um apelo muito grande que as pessoas têm que beber. Para saber se a pessoa é dependente químico ou não, ela tem que experimentar. Tá? Se ela sentir que vai aderindo à bebida, tipo uma capacidade de esponja, que lhe cura um porre tomando uma cerveja no dia seguinte, que recomendo muito, se tomou um porre hoje, toma uma cerveja no dia seguinte que melhora. Se ele sentir que entrou nessa, ele é dependente químico. Esse tem que parar pro resto da vida. O dependente químico, ele tem na família uma história de dependência, e normalmente de álcool. Entender o alcoolismo como uma doença crônica, irreversível, com uma preponderância genética como fator causal considerável. Tá? Não se pode entender hoje, é praticamente impossível entender essa doença de dependência como sendo só fruto de uma opção da pessoa de beber. Pelo contrário, ela é extremamente dependente de uma necessidade química. Essa dependência química é uma reação que a pessoa tem, que faz com que ela sinta um fenômeno chamado de recompensa da vida. Então, o álcool em grandes quantidades, ele vai inibindo, né, deprimindo o sistema nervoso central. É dessa maneira, primariamente, que ele age. Além disso, ele age num componente que é a dopamina, que é um neurotransmissor que tem relação com a recompensa. Ele faz com que aumente os níveis de dopamina, então, por isso, da sensação do bem-estar. Existe um teste, que inclusive as pessoas podem acessar na internet, chamado Audit. Ele é da Organização Mundial da Saúde, ele é amplamente divulgado. E ali a pessoa consegue fazer, marcando xizinhos e fazendo uma contagem simples, o teste é autoexplicativo, onde mostra que tipo de orientação a pessoa está precisando ter e se o uso dela já é um uso de risco. Existe uma diferença entre dependência química e abuso, tá? O dependente tem uma doença chamada dependência que ele vai ter recuperação, nunca cura. O abusador, ele pode parar de usar e aprender a usar normalmente. O abusador também tem prejuízo com o alcoolismo, mas ele descobre que ele está abusando e ele tem um controle. O dependente não tem controle, ele tem uma compulsão pelo uso e depois do primeiro gole ele vai usar tudo. Para a pessoa que bebe, perceber que ela é dependente vai ser muito difícil. Praticamente, Luiz, eu acho que vamos botar 0,5% vai se dar conta, tipo, o que há comigo que eu todo dia preciso tomar um traguinho antes do almoço e antes da janta, e durante o almoço e a janta eu preciso de um pouco de vinho e de cerveja. E se não tiver cerveja na janta ou vinho na janta, eu não vou jantar. Muito poucos. Por quê? Você repare, até pouco tempo se utilizava um nome chamado alcoólatra. Tá? E ainda se usa muito por aí o nome alcoólatra. Por que o nome alcoólatra? Porque se achava que as pessoas bebiam bastante porque adoravam o álcool.
Daqui o sufixo, vamos dizer assim, que justifica tipo uma adoração. Ele bebe porque ele gosta, porque ele aprecia um vinho, ele aprecia uma cachaça, porque ele, e não porque ele depende como doença. E isso é conhecimento recente. Então, o nome foi trocado de alcoólatra para alcoolista e depois de alcoolista para dependente químico, e hoje se pensa em dependência cerebral. Tem pessoas que têm o diagnóstico de alcoolismo por volta dos 40, 50 anos, justamente por este beber gradativo e por conta das perdas serem gradativas. Temos um agravante, que é o fato do álcool ser uma droga lícita. Toda dependência química, ela inicia pelo álcool, porque é a droga mais próxima, é liberada, é a que se tem acesso dentro de casa. E as pesquisas nos mostram hoje já que todo o adolescente que começa a usar bebida alcoólica antes dos 14, ele tem o dobro de probabilidade de desenvolver uma doença chamada dependência química. O começo do álcool, ele, como eu disse, comecei aos 5 anos no pauzinho da caipirinha da família, né? Foi onde começa basicamente toda a incursão das pessoas, né, dentro do álcool, que é o meio familiar, né, infelizmente, né. A partir da adolescência, né, o uso nas festas, né, o uso todo final de semana, e isso levou a um abuso, né. Então eu comecei a abusar do uso do álcool e ficando bêbado, tendo que ser carregado para casa muitas vezes, né? E isso, em função da minha genética, se transformou numa dependência química. Comecei a utilizar ele primeiramente no final da tarde, né? Todo dia. Isso se passou para ao meio-dia, então eu utilizava ao meio-dia e à tarde, e isso num processo lento, gradativo, né, que o álcool transmite, né? Eu comecei a ter que utilizar ele de manhã também, até em função porque eu não tinha mais condições de trabalhar. O meu primeiro contato com o álcool foi na minha adolescência. A partir dos 14, 15 anos de idade, eu tive o primeiro contato com a bebida alcoólica, mas jamais imaginei que em algum momento da minha vida eu pudesse ter essa predisposição para o alcoolismo, que na verdade eu vim descobrir depois de alguns anos que era uma doença incurável, progressiva e de término fatal, e que não existia cura, e existia sim um tratamento a ser feito, se a pessoa assim o desejasse. Através desse tratamento a pessoa iria conseguir uma conscientização da sua impotência em relação à bebida alcoólica e que poderia viver de uma maneira saudável e normalmente, mas sem o uso da bebida alcoólica. O primeiro porre, como a gente diz, né, que eu tomei, eu tinha 15 anos de idade, numa festa, onde se reuniam alguns amigos para sair, mas até então jamais imaginei que um dia poderia ter essa doença que hoje então conheço muito bem, se chama alcoolismo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é 50% de chances tu tem de adquirir a doença geneticamente e 50% não. Então eu vejo pela minha família, assim, desde o tempo do meu bisavô, que dá mais ou menos metade por metade. Metade é, metade não é. E eu comecei a ver minha família. Eu sou alcoólatra e o meu irmão não é. O meu filho, esse que faleceu, já estava no caminho, porque eles tinham ido a Tramandaí, ele estava de carona, e ele se debruçou no carro de Tramandaí e iam para Xangri-Lá, na Estrada do Mar. E ele se debruçou no carro para vomitar, e o que estava dirigindo achou que ele ia cair do carro e puxou ele pela cintura. Quando ele puxou ele pela cintura, o carro foi para o acostamento e meu filho deu de cara numa placa de sinalização. E ali ele ficou. E eu, como estava nativa naquela época, então vocês imaginem o que aconteceu comigo. Eu vivia bêbado dia e noite. E a minha vida eu não posso nem dizer que não pode nem, né, que melhorou muito. Estou com uma companheira já faz 4 anos. Consegui comprar um apartamento, que eu tinha bebido tudo.
estou aposentado hoje e estou bem. E venho aqui, trabalho pelo AA. Hoje eu sou secretário do distrito de Caxias do Sul, distrito da região da Serra, né? Que engloba toda a Serra. Então hoje eu sou secretário. E eu, para mim, o que eu puder trabalhar pelo AA, eu vou trabalhar, porque eu ganhei de graça, né? E eu vou dar de graça. Então eu ganhei, o AA me salvou a vida, com certeza. Muitos que são portadores dessa doença, eles também são portadores de quadros ansiosos, são portadores de bipolaridade, são portadores de depressão. Então eles começam, às vezes, usando uma bebida para ver se melhoram daquela ansiedade, para ver se melhoram da depressão, para ver se melhoram da bipolaridade. Então eles já começam tomando o álcool como um remédio em função de uma doença que acompanha o alcoolismo. Tem gente que tem muita dificuldade com qualquer frustração. E tem outros que, diante de frustração, dizem, bom, isso faz parte da vida, não vamos se incomodar com isso. Então, conforme essa diferença, a pessoa vai ter maior ou menor facilidade para parar de beber. Porque eu fiz a minha família sofrer. Fiz. E eu tinha dentro de mim um remorso muito grande. Um remorso assim, grande demais. Mas eu não esqueci que esse remorso me fazia beber. Porque eu olhava para os meus filhos e eu via neles medo, eu via neles desespero, eu via neles querer a mãe. Todos nós falhamos, todos nós nos decepcionamos também, temos frustrações. Como é que eu lido com tudo isso? Bem sabemos que intelectualmente nós podemos compreender tudo, mas nem sempre emocionalmente nós conseguimos dar respostas. Nós somos contraditórios e às vezes a gente acaba migrando por um caminho que nem sempre vai favorecer ou vai preencher aquele vazio. O que eu faço com o vazio existencial? Um coração vazio é sempre um coração muito pesado. E por vezes a gente acaba preenchendo esse vazio com algo que, ao invés de libertar, de ajudar, de alegrar, de realizar, acaba nos frustrando ainda mais. E quando nós falamos de um tema tão pertinente, tão presente na vida da humanidade, como é o alcoolismo, nós estamos falando também de uma doença. Porém, podemos olhar para a doença e tentar tratar essa questão doentia. Particularmente, eu acho que nós temos que olhar o humano como um todo. Ele até pode tomar um medicamento, sim, se necessário for, mas ele tem que também resgatar os valores de dentro de si. E a espiritualidade, ela não é milagrosa, mas a espiritualidade dá respostas que a intelectualidade não consegue dar. Por isso que, se o alcoolismo é visto como uma doença, as experiências que eu tenho de lidar com pessoas nessa situação é justamente de ajudar as pessoas a ver quando é que elas procuram a bebida, o álcool, quem sabe outras dependências, quando é que elas procuram? Justamente quando a frustração humana está muito aí presente, muito intensa. E a gente sempre vai pelo caminho mais fácil. E quando a gente deixa de lado a autoestima, necessariamente a gente vai mergulhar por outros caminhos que nem sempre vão dar o retorno. Medical TV, a vida e a medicina. A Sul Diagnósticos tem como compromisso o conforto dos pacientes, a qualidade dos exames e a agilidade na entrega dos resultados. Realiza ecografias com Doppler colorido, punções e biópsias, densitometria óssea, raio-x e mamografia digitalizados e ressonância magnética em campo aberto. Sul Diagnósticos por imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica dispõe
disponibiliza lasers de última geração como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. O Fátima Educação, através da faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. O Conception é um dos melhores centros de reprodução humana do país. As taxas de gravidez estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os serviços oferecidos são reversão de vasectomia, disfunção erétil, inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de sêmen ou óvulos, espermograma, entre outros. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. 3214 4095. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. Dr. Francisco Wiesenthiner, oncologista clínico, CRM 15459. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54 3223 1257. Dr. Henrique Giovanardi, cirurgia do aparelho digestivo. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Acesse www.youtube.com.br/medicaltv. E reveja todos os programas. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje: alcoolismo. Todo alcoolista vai ser um dependente de outras drogas? Não, né? Todo dependente de outras drogas passou pelo álcool, a maioria. É difícil a pessoa que não tenha iniciado, quando a gente ouve o relato, e normalmente iniciou dentro de casa. O primeiro gole de cerveja foi oferecido dentro de casa, né? Então, é ali que está o começo de tudo. E antigamente eram os homens, os campeões de sofrerem de alcoolismo. Hoje as mulheres. Hoje, estatisticamente, tem mais mulheres do que homens bebendo, principalmente na adolescência. Hoje as mulheres são campeãs em alcoolismo, em anfetaminas e em tranquilizantes. A mulher padece mais rápido do que o homem em relação ao álcool, ao cigarro e às drogas ilícitas. E se você sair na noite hoje, ou se você conversar com jovens hoje, você vai ouvir eles dizerem que a mulher está bebendo tanto ou mais do que o homem na noite. O que tem aparecido mais ultimamente são mulheres, porque antigamente as mulheres escondiam. Hoje, como ficou, vamos dizer assim, estabelecido, ficou mais conhecido na sociedade que é uma doença, as próprias mulheres já chegam e dizem: olha, vim aqui porque eu não consigo controlar o uso de bebida, eu sei que tem tratamento, eu sei que tem técnica para isso. O álcool afeta uma série de órgãos, dentre eles o fígado, é um dos órgãos mais afetados, assim como também outros órgãos como o pâncreas, podendo levar ao consumo de bebida alcoólica à pancreatite. Outras doenças em outros também que devem ser citadas são alterações a nível cardiológico, a nível neurológico, sendo então realmente trazendo muitos danos ao indivíduo. Sabe-se também que o álcool está associado ao aumento da prevalência de neoplasias, de tumores. Cita-se, por exemplo, tumor de esôfago, tumor de cabeça e pescoço, sendo essas tumores muito prevalentes nesta população. Principais e mais graves complicações da ingesta crônica de álcool é o desenvolvimento da cirrose. O que é a cirrose? A cirrose ela é uma doença onde o fígado do indivíduo, em função do consumo crônico do álcool, acaba gerando então um processo inflamatório, reduzindo de tamanho e prejudicando assim o funcionamento. O grande papel do fígado
é detoxificar substâncias, né? Várias substâncias que nós ingerimos da nossa alimentação. Ele também produz proteínas. Então o fígado tem um papel central para a nossa homeostase, para o nosso equilíbrio. Uma vez estabelecida a cirrose, a gente não tem a regressão dessa situação. É uma doença crônica e irreversível. Uma vez essa situação estabelecida, o que a gente busca é tentar a estabilização para que ela não evolua e não progrida, levando às complicações, que entre elas, uma das mais graves é o desenvolvimento, então, do câncer do fígado. Qual o risco de desenvolver cirrose? Quanto de álcool eu devo consumir e durante quanto tempo? Então, os estudos mostram, nós já temos bem definido na literatura, que aqueles indivíduos que ingerem mais de 80 gramas de álcool, no caso para o homem, e mais de 40 para a mulher durante 10 anos, essa dose já é suficiente para desenvolver cirrose. Então, quais são os sintomas iniciais da cirrose? Inapetência, perda de peso, cansaço. Com o passar do tempo, os sintomas mais comuns de insuficiência hepática são a icterícia, chamada popularmente de amarelão. Outro sintoma também bastante comum de cirrose em estágio mais avançado é a presença da ascite. O que é ascite? É acúmulo de líquido na cavidade abdominal, chamada popularmente de barriga d'água. Assim como o inchaço, o edema, que nós chamamos nos pés. Vômito com sangue, né, já em estágios ainda mais avançados. Quando nós temos uma cirrose, então, que a gente considera descompensada, onde as condições de tratamento clínico não consigam ter uma manutenção adequada para que essa pessoa consiga ter uma qualidade de vida, então a cirrose por si mesmo, sem a existência de um câncer, tem também a indicação para a realização de um transplante. A equipe de transplante de fígado, hoje em dia em Caxias, ela está desativada. Normalmente as pessoas que precisam desse tratamento, então nós encaminhamos para o Hospital Dom Vicente Scherer, na Santa Casa de Porto Alegre, onde lá eles têm então atualmente uma estrutura toda voltada para isso, de acompanhamento e avaliação e preparação dessas pessoas para o procedimento. Obviamente essa cirurgia não é um procedimento simples, é um procedimento complexo, existem riscos, mas os resultados atualmente têm sido muito bons, favoráveis, onde a chance de ter um sucesso é muito grande, na faixa aí de 80% a 90% dos casos, e o resultado a longo prazo, ou seja, o resultado se essa pessoa vai ficar curada ou vai vir um retorno da doença de base, aí vai depender muito então das condições de base, né? Se é um câncer, existe um risco de recidiva, de retorno da doença. As situações associadas com a cirrose apenas pelo álcool, se a pessoa não retoma a ingesta alcoólica, ela vai ficar curada dessa situação. As situações relacionadas aos vírus, que é os vírus da hepatite C e B, existe uma taxa de recidiva em função de que o vírus ele permanece na corrente sanguínea. Então, tudo isso tem que ser acompanhado. Na verdade, na Serra chama bastante atenção a prevalência de cirrose por álcool. Caxias do Sul é considerado uma cidade com uma prevalência realmente alta de cirrose por álcool. Mas se sabe que muitos indivíduos que, ao saberem do diagnóstico, eles aderem ao tratamento, eles têm realmente uma perspectiva de vida muito boa. Claro que aquele indivíduo que descobre que tem cirrose e que acaba não aderindo ao tratamento, a perspectiva é muito ruim. Se ele não para de beber, a mortalidade dele em 1 a 2 anos ela é altíssima, chegando em torno de 60% a 70%. Quando a gente não consegue, então, enquadrar, ou muitas vezes pode-se ter um tratamento de espera até que a gente consiga um órgão para essa pessoa que estaria em lista de transplante, então nós temos alguns tratamentos que pode se realizar para tentar manter
e evitar a evolução desse câncer. Um dos mais comuns que tem um resultado muito interessante, também dependendo do tamanho desse tumor, chama-se ablação por radiofrequência. Se introduz algumas agulhas que são conectadas a uma espécie de cautério, onde faz a destruição local. Outra possibilidade também que dá menos riscos é a ressecção, que é a retirada. Então aí já se fala em cirurgia propriamente dita, laparoscópica desses tumores. Como é uma cirurgia menos agressiva, menos invasiva, nós temos, em função disso, menos complicações. Medical TV, a vida e a medicina.